Bom, nós estamos aqui na semana de recepção, né? Acho que todo mundo está com o coração, talvez não acelerado, mas em estado assim de contentamento, né? Deslumbramento por um trabalho tão bonito. Nós acabamos aqui de assistir o documentário Matuto S.A., né? Dirigido por ele, que trata do Regional Beat, do trabalho que ele vem fazendo, originalíssimo, né? A gente vem acompanhando um debate aí sendo feito, né, na atualidade sobre o transhumanismo, a relação homem-máquina, o chat GPT, né, e eu acho que a gente jamais será substituído por qualquer máquina, né, sobretudo pela capacidade de criação, de criatividade, né. Acho que o que a gente acabou de ver aqui é um exemplo disso, de originalidade e criatividade. Eu vou trazer a sinopse do documentário, na sequência eu vou chamar aqui os nossos convidados e convidada de honra aqui, né, que é uma alegria ter vocês aqui. Então, um documentário dirigido pelo artista independente Matuto S.A. O documentário tem 60 minutos e conta com 18 entrevistados, entre eles o DJ KLJ, Criolo, Gaspar Záfrica, Brasil, Carlos de Assunção, Isa do Rosário, Ivan Valente e outros, na busca de conduzir o espetáculo, a pesquisa estética e musical que deságua no movimento chamado Regional Beat. O filme é dividido em 3 atos. O primeiro, denominado O Regional, busca contar de forma sucinta a história da viola caipira no Brasil e os contextos desse instrumento, que é base da cultura caipira como um todo. O segundo ato, de O Beat, perpassa pela construção dos instrumentais denominados de beat na cultura hip hop e como eles se misturam com a viola caipira e com samples, dando vida a essa nova estética musical. Peraí, que eu tenho que pôr mais. Base do movimento acima supracitado. Por fim, o terceiro ato, o Regional Beat, visa narrar toda a construção dessa estética para além da música e como isso influencia na moda, no comportamento, na filosofia, e de como essa antena parabólica fincada na Terra Vermelha tem se constituído e influenciado as pessoas que acessam. Então, é pura poesia, e eu convido aí, com muita alegria a assistente social, roteirista e produtora Camila Tomé, para compor a mesa. Eu não estou enxergando. Ah, tá. Camila está com a Tereza e não está aqui no momento, mas logo ela se integra. O artista, né, Matuto, diretor e roteirista, muito bem-vindo. Já por favor, as cadeiras são muito grandes, então acho que a gente vai ter que abrir um espacinho aqui para não ficar tão apertado. Escolha onde você quer sentar. É uma honra, viu? Parabéns, viu? Trabalho belíssimo. E a satisfação é nossa. O Gustavo Francisco, diretor de fotografia. À vontade. E o Gustavo Peste, diretor de arte. Bom, acho que a gente pode começar, Matuto, a gente não combinou, mas nós teremos várias perguntas, mas eu acho que esse início seria bom vocês introduzirem, falarem um pouco desse processo, né, de criação, de construção do documentário, né? Pode ser? Então, vou passar para você. Boa noite a todos. Para nós é uma honra, né, estar presente aqui na Unesp. Muito obrigado, Edivânia, muito obrigado a toda a equipe aí pelo convite. Infelizmente, a Camila Tomé não pôde ficar até o fim, que estava com a Tereza, nossa filha, estava já debruçada de sono, amanhã às 6 da manhã tem que acordar para ir para a creche. E a Isa do Rosário também, né, que abre o filme, fecha o filme, infelizmente também não pôde estar presente, mas ela sempre
estar junto conosco nessas ações de bate-papo, a gente acha muito importante. E o Bruno Araújo também, que é fez a montagem do filme, né? Também não pôde estar presente. Mas, enfim, basicamente esse é um filme aprovado pela Lei de Incentivo Paulo Gustavo, né? A gente teve esse filme aprovado no final de 2023, a gente executou ele em 2024 e estamos vinculando ele agora no início de 2025. Né? Foi um filme feito literalmente a 5 mãos, né? Que a Camila, eu, o Guga, Gustavo Francisco e o Gustavo Pasti, né? E o Bruno, formando os 5 ali que pensaram todo esse filme, né? E quando a gente fala de cinema, eu sempre costumo dizer isso quando vou nas escolas, falar com os meninos mais novos, né? Essa questão dos créditos do pós-filme, né? São muitos nomes que a gente vê subindo quando a gente vai ao cinema, né? Quem vai ficar para ver as cenas pós-créditos, né? Falo isso para os meninos que às vezes estavam vendo filme da Marvel, sempre tem uma coisinha. É um tempo que você fica esperando, né? E a gente fez realmente em 5 pessoas, então foi um filme feito com muita guerrilha, muito suor, muita dedicação, né, de todo mundo que participou, com pouca verba, apesar de ter sido uma verba destinada ali, né, uma verba pública, mas realmente não é nem 1% do que precisaria para se fazer cinema, né? Realmente cinema é caro e é isso. Foi bem difícil fazer, mas acho que foi muito gratificante ver isso pronto, né? Ver o filho nascer e ver que isso vai ficar para a história, né? Para inspirar outras pessoas também a fazerem seus próprios filmes, contarem suas próprias histórias, suas pesquisas, né? Porque o Regional Beach, antes de tudo, é uma pesquisa. Está em curso, né? Então, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que é isso. Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite, pela atenção. Estar aqui na Unesp de novo é muito da hora, porque eu cursei História aqui por um breve período, trabalhei também na comunicação, cuidava do Instagram, então mesmo que faz pouco tempo, é um pouco nostálgico estar aqui de novo. E eu fiz a direção de fotografia do filme, né, a maioria das captações, das entrevistas. Esse filme foi, como ele disse, aprovado na Lei Paulo Gustavo, e a gente fez tudo. Foram muitas gravações, é uma colagem, né, de momentos ali, desde que a gente começou a trabalhar no Regional Beach. Então, por exemplo, a entrevista com o KLJ aconteceu em 2023, então foi muito tempo juntando material, filmando shows, né, coisas que não necessariamente foram pensadas no roteiro do filme, mas muita coisa que a gente documentou ao longo desse tempo. Então, o show do João Rock, a gente está sempre com uma câmera tentando documentar tudo isso para conseguir compilar esse material e falar sobre o que é a proposta do Regional Beach, né? Com esses registros. Então, foi um filme aí gravado nesse período de 1 ano e meio, 2 anos, né, quando a gente coloca na ponta do lápis aí. E essa colagem virou isso que a gente assistiu agora. Boa noite a todos, todo mundo. Muito obrigado aí pelo espaço, pela atenção de todos, o tempo aí, ver o filme, trocar essa ideia. Acho que é bem isso aí que os meninos falam, né? Foi um projeto audacioso. Era para ser até, acho que vocês nem esqueceram até de falar isso. Na verdade, o projeto inicial era um mini documentário de 15 minutos. Mas aí como foi vendo a complexidade, o valor que isso tudo tinha, né? Muita coisa, não tem como resumir isso. Ficou até ainda um pouco resumido e tal, mas foi valoroso demais, né? Quando você vai percebendo, depois que começa que você entende a grandiosidade do que você está mexendo. E aí é importante pra caralho para nós isso aí também, como a Tuto falou, a gente mesmo poder contar a nossa história. Né? Podia muito bem chegar um momento que alguém fala, ô, isso aí tem que, né? Mas partir de nós ter a condição, essa verba também, esse projeto, né, gente? Escrevam editais, tá ligado? Usem de verba para fazer as paradas, para fazer seus projetos acontecer. Tem verba por aí, sempre tem. Basta se organizar que dá tudo certo. E eu acho que é isso, né? Trocar uma ideia, se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí, alguma coisa que ficou no ar, estamos aí para trocar essa ideia. Antes de passar, a gente queria ouvir um pouquinho mais.
Bom, primeiro do documentário, depois da ideia mesmo de unir, né, essa questão da viola caipira, né, com o rap, com o hip hop, né, eu acho que isso aí também a gente queria ouvir um pouco mais. Mas a questão do documentário, você falou que foi 1 ano e meio, né? Mais ou menos, isso. Mas vocês fizeram inúmeras entrevistas, né? Tem um trabalho monstruoso aí, e de fato é um trabalho de pesquisa, de denúncia, né? É muito interessante quando a gente vê a questão, né, da música caipira como uma música raiz, mas que se relaciona com a classe trabalhadora, né, com as pessoas ligadas à terra, à vida no campo, né, e atualmente a questão do sertanejo e essa glorificação aí, né, desse sertanejo que, enfim, que causa um estranhamento social muito grande, né, porque os jovens vão repetindo, e, enfim. Então, acho que seria importante trazer um pouco mais de como que foi esse insight, né, ou essa aproximação, porque isso é um processo, deve ter memórias, né, na trajetória. Pelo documentário a gente percebe, mas eu acho que seria um pouco importante assim, trazer um pouco da sua história, sabe? Né, da trajetória. E do documentário, como foram muitas entrevistas, né, eu acho que trazer um pouco também desse processo de vocês viajaram, agendaram entrevistas, né? Enfrentaram desafios muito grandes, né? Quantas horas de entrevistas para depois fazer esses cortes e gerar um documentário, né, de 1 hora, enfim. Se puder falar um pouco mais, e aí na sequência a gente abre, pode ser? Primeiramente, sobre a ideia, né, de unir a viola caipira com a cultura hip hop, né, com a música rap. É uma coisa que não é inédita 100%, né, já foi feito, tem resquícios poucos, né, de pessoas que são do interior, que falam, né, a partir dessa ótica, né, do interior, de trazer esse lugar, né, dentro da cultura hip hop, né, que é uma cultura que vem dos Estados Unidos, chega no Brasil nos anos 70 e muito focada nas capitais, né? Então a gente que é do interior realmente acessa essa cultura de uma forma um pouco diferente também. Então tem pessoas que já haviam falado, até a própria viola, né, tem um registro de uma música do Jair Rodrigues junto com o Rappin' Hood, na qual eles usam um sample de Disparada, né, que é uma canção caipira, então já foi feito coisas assim, mas essa estética da viola mesmo, né, com o beat do rap, é uma coisa que muito pouco eu tinha escutado, né, e eu senti um pouco dessa necessidade, porque eu sou de Franca, mas morei 10 anos fora. Então teve a ver com esse movimento de retorno para o interior, né? Morei no Mato Grosso, depois eu morei em Florianópolis. Foram praticamente 10 anos longe de casa, de Franca, e quando eu volto para cá, nessa reconexão com as raízes, né, com Franca, eu escrevo uma música chamada Francamente, que é uma música que é um marco histórico assim também na minha carreira, porque fala de Franca, fala de algumas questões bem pontuais, né? Então quem é de Franca naturalmente se sente minimamente representado, eu acredito, por essa letra, né? Ou entende as referências, né? Uma música que realmente marcou ali. E logo após esse retorno, essa ideia da viola, porque é uma coisa que eu sempre faço música que eu gostaria de ouvir, em primeiro lugar, né? É por isso que eu faço, eu acho. A gente faz porque a gente quer ouvir coisa que talvez a gente não está ouvindo. E eu nunca, como eu disse, tinha algumas coisas pontuais, mas eu sentia falta desse lugar da viola, de resgatar essa história, de trazer à tona, né? Misturar esses dois universos que aparentemente são muito distintos, mas acho que o documentário traz um pouco dessa relação que é muito parecida. A música caipira é feita majoritariamente, foi feita, né, majoritariamente por pessoas pretas, indígenas, muitas duplas indígenas, muitas, assim. Se a gente for pesquisar, dá para entrar nesse universo e depois falar só disso, mas muito. Mulheres também, muitas duplas femininas. Franca tinha uma dupla feminina chamada Duo Siriema, nos anos 70. Mulher cantar moda de viola, música caipira nos anos 70, é uma coisa para a época muito revolucionária. Então, foi um ritmo, foi
um movimento cultural muito revolucionário para a sua época. Independente, né? Como o Ronaldo Sabino fala, ninguém queria gravar a música caipira porque os caras acharam que não ia vender. Então o Cornélio Pires vai, coloca o dinheiro dele independente e começa a gravar essas músicas, e aí as músicas começam a vender, e aí o Lift Louco vendeu mais de 100 milhões de discos, né? Enfim, como o Ivan Vilela também traz, foi a mantenedora da clássica MPB, coisa que pouca gente sabe dessa história, né? Quando o Getúlio Vargas concentra a indústria cultural no Rio de Janeiro, saindo da indústria do café com leite ali em São Paulo, Minas, tudo que é feito no Rio é considerado como música nacional, né? Como música brasileira, ali onde o samba toma essa proporção toda que tem, devidamente, né, representado, mas a música caipira acaba sendo esquecida ali. E o rap, a cultura hip hop também é feita majoritariamente por homens negros, mulheres, pessoas periféricas, que contam as suas histórias através da música, assim como na música caipira, e que nasce de forma independente também. Isso é uma música de guerrilha, o rap não nasceu dentro de uma indústria. A indústria se apropria da cultura hip hop e do rap depois, quando ela começa a vender. Então, tem muitas coisas parecidas, né? O Cururu, que a gente traz no documentário, com a batalha de rima, né? Impressionante, você vê que as pessoas já faziam a batalha de rima aqui no interior de São Paulo, um pouco parecido com o que acontecia no Nordeste lá, né, com o repente, mas aqui bem diferente. O cururu ele demora, a rima é mais longa, né? Até assistindo um documentário, os cururueiros fala isso, fala, a nossa batalha é mais difícil, porque você atacar o outro em 30 segundos é fácil, quero ver você atacar o outro por 3 minutos, né? Você não perder a vibe, ali, não deixar cair as ofensas, entre aspas, porque é uma disputa. Então, até nisso, né, parece com o rap, né? Então, eu falei, pô, mano, a gente precisa trazer esse universo de trabalhar nessa estética. E aí o Regional Beat surge dessa proposta de misturar primeiro a viola caipira com o rap, mas logo já sai da música, né? Vai pro Chapéu de Palha, grafitado, que o Gustavo Passe produz, que é um artista, né, grafiteiro, que vem da cultura hip hop também. O Guga, o Gustavo, fazendo os videoclipes, trazendo toda uma estética diferente também para o clipe, né? Que se vocês tiverem curiosidade de assistir depois os videoclipes nossos, todos trazem uma estética de misturar esses dois universos, né? De um pé na rua, o outro na roça, que é o que o Regional Beat resumidamente é. Essa coisa da estética do falar também, da linguagem, do sotaque, agora do cinema com o documentário, do comportamento, de enxergar a vida como um ser pensante do interior, caipira. Então, tudo isso acabou se tornando um movimento cultural que se desagou no que é o Regional Beat, né? Então, a história, resumidamente, é essa aí. Se vocês quiserem complementar também, fiquem à vontade. Eu acompanho o trampo do Matuto desde 2017, 2018, porque meu pai falava muito dele, né? Meu pai sempre frequentou aqui a cena cultural da cidade, o Barracão Skate Club, e naquela época ainda era o Sossego, né? E uma coisa que chamou muita atenção foi essa mistura. Então, na época já tinha muito uma forte influência do jazz, né? O trompete, também é outra coisa que o Matuto faz nas músicas. Eu sempre gostei muito dessa mistura e acho que é isso que me chama muita atenção no Regional Beat também. A gente conseguir fazer essa síntese, essa diversidade que é o Brasil, né? E essa viola como esse signo de como o Brasil se deu enquanto nação, talvez, né? Ela é trazida pelos jesuítas e tocada pelos povos originários, pelos negros escravizados. E, e o hip hop tem esse poder, você sabe muito bem disso, de resgatar, né? As coisas. O KLJ fala isso, o hip hop tem esse poder de resgatar, o Criolo disse isso no documentário, da gente pegar essa cultura importada e fazer ela do nosso jeito, né? Eu comecei a fotografar na rua e depois comecei a fazer clipes de rap. No início, mais clipes de trap. Então, o trap, lógico que o trap é um instrumental, né? Mas acho que enquanto movimento, o que aconteceu com o trap no Brasil, na minha visão, é que ele não se preocupou muito com essa regionalidade e só importou muitas coisas. Então, sempre que a gente estava, isso dizendo como diretor dos clipes, quando a gente estava procurando locações para filmar, a gente estava sempre pensando, mano, onde tem um prédio, onde tem concreto, e a gente não está em São Paulo, a gente está em Franca, né? Eu já escutei, inclusive, de uma amiga aqui da Unesp, do curso de História, que acho que ela é de Diadema, e ela me disse que quando ela chegou aqui, ela falou, mano, não tem um rolê para ir nessa cidade, não tem nada para fazer,
só mato. Eu acho que muita gente que vem de São Paulo para a Unesp aqui em Franca sente isso, né? A gente quando vai falar, fica, meu Deus, quanto prédio, carro, que caos. E acho que vir para cá e ver toda essa paz, bem, entre aspas, essa tranquilidade, mas tem muitas outras coisas aqui. A gente começa a ver que a gente pode fazer um take lindo do lado de uma porteira e que simboliza muito mais para a gente, enquanto pessoas criadas no interior, né? Andou 5 quilômetros, não, né? Aqui a gente está na saída para Taraval, na divisa de Minas. Então é isso, a gente tem o Regional Beach para mim é isso, é resgatar essas paisagens e pensar como a gente consegue retratar o nosso entorno sem ficar só se inspirando nos Estados Unidos ou só se inspirando na capital, na metrópole, e trazer isso tudo através do hip hop, né? Como a massa disso tudo. Você tá maluco. Mano, eu acho que o desenvolvimento disso tudo, né, também foi muito natural, inclusive, né, Matuto? Tipo, eu trampo com o Matuto fazendo arte, fazendo. Acho que desde o Francamente, né, mano? Esse pá que foi diretamente um trampo mais pensado mesmo, quando ele ainda assinava como Sossego, os trampos, que já trampa com música há 1000 anos, né, mano? Pra quem não conhece o Matuto também não tá ligado, ele é músico, instrumentista, toca, tem 1000 anos e a gente já tem uma sintonia desde bem novo, assim. E aí fomos se aproximando cada vez mais e tem um tempo já que a gente desenvolve essa coisa junto, né? E tem uma sintonia já massa. Eu acho que também até essa parte estética do regional foi vindo naturalmente, assim. Eu não sei nem explicar, porque é muito, com todo respeito mesmo, é muito puro, assim, foi acontecendo. A hora que viu, ele já chegou de chapéu, falou, mano, e se nós pá? Eu falei, caralho, mano, como é que ninguém fez isso? Como que a gente não se identificou ainda, né? É falta de se identificar mesmo. Porque é isso, tá muito nebuloso a cultura sertaneja. Não, não dá para se interessar, né? Até você voltar na fonte, né? Como se diz, né? Quem não bebe na fonte passa sede, mano. Então nós tinha sede de saber o que é a verdade. E aí, acho que foi natural, né, mano? E o bagulho, você até falou no começo da tanta tecnologia, né? Tanta inteligência, acho que o bagulho funciona até como uma tecnologia ancestral mesmo, que nós acessamos para desenvolver de novo um negócio que tava ali, mano. Só tinha que ressignificar para nós, tinha que fazer sentido, e nós não tava enxergando isso, né? Aí foi natural isso. Foi um processo que foi vindo. Foi o chapéu, primeiro, claro, né? O beat veio da música, veio tudo isso dessa narrativa musical, da trilha sonora do Regional Beat. É isso, né, mano? É o rap sujo, pesado, a bateria marcada dos anos 90, um sample de viola, uns versos bem escritos, com contexto, tem ideia, tem protesto, tem consciência, tem curtição, tem tudo, né? E aí foi se moldando isso, eu acho. Cada vez mais, quanto mais nós acessava, né, mano, mais nós conseguia ser autêntico e dar seguimento para que se formasse um movimento mesmo. Tanto, acho que foi uma das coisas mais massas, né, mano? Foi o café também que a gente chegou nessa ideia, tá ligado? Porque além de ser muito difícil hoje em dia, mano, vocês compram, alguém aqui compra música? É difícil vender música, tá ligado? Imagina para um artista independente. Não tem CD, vinil é caro pra caramba para se produzir, para comprar também, tá ligado? Até virar no stream, né, mano? Tem que ter um jeito. E aí foi genial, né, mano, essa sacada de poder ter o café do Matuto, que para mim também tem uma simbologia muito louca, que é uma ressignificação também. Eu, tipo, desde que eu me entendo por gente, café de quem? Não é de pessoa boa, né, mano? As fazendas de café, os donos, tá ligado? Vem se mantendo. Eu não conheço um cara que é uma marca de café que vem do gueto, ou que é de periferia. É uma ressignificação de uma parada que fez muito mal para a nossa região, tá ligado? Para nós, apesar. E ao mesmo tempo é um negócio que nós temos uma ligação que não dá para se desligar. Nós damos café, né, mano? Nós vive isso, tá ligado? E aí vem tudo isso aí, o regional. É isso aí que nós falamos, mano. Na hora que nós começou a olhar mais para Franca, olhar principalmente para Franca, né? Na nossa região, na nossa área, na nossa gíria, no nosso jeito de gostar de ser, porque nós gostamos de ser assim, né?
querendo ou não. E aí, que nem até o Netão fala, às vezes para poder trabalhar, mano, para fechar com os trampos que a gente acha que é mais interessante, você muda o seu jeito de falar, você quer chegar diferente, tá ligado? E quantas vezes eu mesmo, que nem, né, mano, eu sou da cultura hip hop, vou para evento há muito tempo, assim, você chega em um lugar, principalmente na capital, mano, a primeira coisa que tá, uma sede de Minas, às vezes a gente nem sabe de onde a gente é, tá ligado? É muito louco isso. Fala, mas por que eu sou de Minas? Se fala, não, eu sou, né? Uai, não, pera aí. Aí você buga a sua cabeça, até você entender que aqui nós é uai mesmo, tá ligado? É porta, é nós, é isso mesmo. E fazer isso ter sentido, mano, ser bonito para nós, tá ligado? Gostar de ser assim. Não precisa ser diferente. E aí é isso aí que volta lá a você conseguir acessar o que tem de bom nisso, né, mano? Porque nós é sempre recebido de uma forma meio estranha, até como menor, né, mano? Principalmente na cultura hip hop, é um bagulho muito assim mesmo, que nem foi, é uma parada focado, sei lá, parece que o puro é na capital, não é isso, tá ligado? No interior, inclusive, que nem o Netão fala, que é muito mais difícil ser hip hop, mano. Aqui você tem que gostar muito mais. Porque você gosta, você não faz, mano, porque não tem outro jeito. Não tem movimentação, não tem onde você ir fazer a parada. Ou você faz por identificação, tá ligado? Você não vai fazer hip hop no interior. Não tem como. Não flui aqui mesmo, né? Então é isso mesmo. Acho que a gente passa a ser muito mais romântico. Às vezes, isso aí, consequentemente, sim, se entrega mais, tá ligado? Você quer ver um resultado mais, que nem o Matuto falou, a gente faz o que a gente quer ver, tá ligado? Aqui também acontecendo aqui. Eu não quero ter que ir lá na capital para ver um show foda, ou numa cidade longe, ou sei lá onde, que não seja aqui. A gente quer que isso aconteça aqui e que isso que a gente consiga dar valor também para nossas coisas locais, não só isso, querer trazer as coisas de fora. Acho que isso é a fita da antena parabólica fincada na Terra Vermelha, né, mano? É receber, mas receber com respeito, vem aqui com respeito, tá ligado? Pisa na Terra aqui com nós, porque aqui também tem muita coisa acontecendo, né, mano? Muita coisa mesmo. Tanto que é isso, né? Não ficou só no mato, vai virando um movimento. Vai muito além do. Vai no café, vai na roupa, vai no chapéu, né, mano? Vai no clipe, né? Vai no documentário, vira um documento, né, mano? Documentário é um documento, né? Nós estamos documentando um negócio que é imensurável, né, mano? É isso mesmo, é uma conexão muito forte, assim, que não tinha, né? Ser de outra forma, foi muito natural e muito legítimo, né, mano? Para nós, assim, é isso, acho que foi uma das coisas que eu mais me identifiquei até hoje. Foi difícil identificar. É como eu falei, é um processo longo de se identificar sendo do interior, tá ligado, mano? Fazendo as coisas aqui, fazer grafite aqui é difícil, fazer rap aqui é muito difícil. Não tem casa aqui, mano, que tem show de rap. Imagina pra ter um show de rap de alguém daqui, sabe? Vocês não estão ligados a viagem que é para nós, mano. Sentar na Unesp e trocar essa ideia com vocês, entendeu, mano? Né? Nós tentou fazer o Unesp. Hoje nós vamos trocar uma ideia, é um bagulho muito louco, tá ligado? É isso, acho que o desenvolvimento foi mais ou menos isso, né, mano? Foi nós se achar para poder mostrar alguma coisa, né? Quem não enxerga não tem como mostrar. Acho que nós conseguimos enxergar, né, a parada assim bem, entendemos o que é nosso, né? E trazer para nós porque é nosso. Nós queremos que seja isso ali, nosso mesmo, todos. Para todo mundo que se identifica, chega, faça parte, né? Faça o seu. E é isso aí, família. Se quiser trocar uma ideia, por favor, também. Estamos aí para isso. Vou pedir para a Isa passar o microfone, né? E a gente abre aí para vocês fazerem perguntas, manifestações. Alguém tem pergunta já? Vem aqui, se possível, para. Eu tenho também. Posso fazer primeiro? Desculpa, gente. Então você não vai sair. Não precisa, não. Falo só aqui. Eu, conhecendo um pouco de vocês, assim, principalmente nas conversas que eu tive com a Camila na organização, eu percebi que vocês são pessoas muito minuciosas. E eu acho que o documentário prova isso também, os detalhes, né? A questão das roupas também, esse cuidado, né, da estilista, a questão do chapéu, toda essa estilização, toda a arte por trás de tudo, tudo é muito pensado, assim.
E uma das coisas que mais me marcou foi o subtítulo, assim, do documentário, essa questão da antena parabólica fincada na Terra Vermelha. E eu entendo que é uma referência ao Chico Science, né, o Mangue Beach, que até como é citado aí no próprio documentário, mas eu queria perguntar, assim, se essa foi um pensamento coletivo de vocês, no sentido de que foi decidido em coletivo, alguém pensou nisso, é algo que nasceu antes do documentário, já tinha que ser esse título, assim, tinha que ser isso, ou foi algo que veio depois? Eu queria saber um pouco mais, assim, dessa referência, assim, aí, essa é a minha questão. Não, se quiser, tem que me falar, pode ser. Uma por vez? Tá bom. Então, depois... Sobre o nome, né? A antena parabólica, né? E o lance das roupas. Começando pelo nome, quando a gente escreveu o projeto, tinha que ter um nome e filme. E o Regional Beat, quando a gente pensou nesse nome, né? Eu trouxe para os meninos primeiros beatmakers, né? Com essa coisa de misturar viola. Falei, mano, é o Regional Beat, mano, porque é o beat com a questão da viola regional, é o nome da parada, né? Quando começou ali essa ideia, né? Antes, talvez, como o Gustavo trouxe, se tornar naturalmente um movimento. E aí sempre teve a referência do Chico, porque o Mangue Beat tem muito essa questão da metáfora, trabalhar com metáforas, né? Então, quando ele fala do caranguejo elétrico, quando ele fala da antena ficada no mangue, né, que é onde vem essa referência da antena, é justamente trabalhar o mangue como os ritmos regionais de Recife, Olinda, Pernambuco. E a antena captando aquilo que vem de fora. O rock and roll, a guitarra elétrica, a cultura hip hop. O Chico também trazia, apesar de não ser visto como um MC, mas ele tinha muita questão de flow, de rap, de rima. Então, a gente quis reproduzir essa metáfora através da Terra Vermelha, que é a terra que a gente habita aqui em Franca, no interior de São Paulo, que é uma terra rica também, que eu na escola aprendi como terra roxa, né? E depois eu fui estudar que quando os italianos vieram para o interior de São Paulo, eles viram a terra vermelha e chamaram de roça, porque roça é vermelho em italiano. Então a gente aprendeu terra roxa, aquela terra rica, onde tudo que se planta nasce. Por isso aqui tem muito café, muitas monoculturas, infelizmente, mas é uma terra muito boa para se plantar. E aí essa metáfora da terra vermelha com uma antena fincada é justamente essa ideia, né, de trazer os elementos de fora da cultura hip hop, da cultura sound system, mas a terra vermelha simbolizando a nossa regionalidade aqui, a viola caipira, né, os ritmos que é feito no interior, na região da Paulistânia, né, que é importante falar também, que não é só o interior de São Paulo, pega sul de Minas, norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, sul de Goiás, né, com essa região chamada de Paulistânia. Aí teve essa ideia da metáfora, né, trazendo como uma referência nítida do Mangue Beat. Mas aí o nome veio por mim mesmo. Eu pensei, mano, essa metáfora, né, trazendo essa referência. E aí, quando a gente escreveu o projeto, veio antes. Então, o filme já começa com essa ideia de ser esse nome, né? Regional Beat, uma antena parabólica fincada na Terra Vermelha. Esse era o nome do projeto, inclusive, da Paulo Gustavo. E aí a gente pensou na sinopse e tudo. E aí, naturalmente, as coisas foram se desenvolvendo para além da música. E a gente realmente, eu acho que é uma coisa que é meio que um padrão da equipe. A gente é muito chato, assim, no sentido de levar as coisas muito a sério, né? Então a gente leva tudo muito a sério. O Gustavo leva muito a sério. Quando ele vai fazer um chapéu, ele vai grafitar as coisas dele. O Guga também, quando vai fazer um filme ou um clipe. Eu com as músicas, da Camila com a produção, com o roteiro. Então, a gente sempre teve essa questão mesmo de levar muito a sério, ser chato com as coisas, e eu acho que isso é uma coisa muito positiva, nossa, uma característica muito boa, porque acho que é isso que faz a coisa se tornar um mini documentário de 15 minutos e virar um documentário desse de 1 hora, né? Que não era o plano inicial, como o Pasti falou, realmente, a gente começou pensando nisso. Na primeira reunião, a gente fez, vamos fazer então 5 minutos para a primeira parte, 5 minutos para a segunda parte, 5 minutos para a terceira, né? O filme é dividido em 3 etapas. E aí acabou se tornando essa coisa enorme. E aí, por isso, a gente tem essa questão da roupa, né? Não, peraí, não vai sair com a roupa comum. Vamos fazer os filetes de caminhão na camiseta. Vamos chamar a Laís Ocupadona, que é uma mina foda, que pensa já, ela já é estilista, é do interior, né? E aí, como ela falou no filme, incluiu o pai dela, que já tinha uma empresa de estamparia, aí incluiu a mãe dela, que é costureira.
Então, a mãe e o pai dela trampou junto com nós na confecção das roupas, né? Então, já inclui a família, muita coisa do interior, né? Essa coisa de ser, pô, mano, envolver o pai, a mãe, todo mundo que tá ali se sentindo parte, né? Então, foi isso com as roupas, foi isso com o chapéu também, é isso com o café que o Gustavo trouxe, nessa ideia. Depois a gente pode conversar um pouquinho mais sobre o café, o produto. Inclusive, está muito barato, gente, só trouxe 2. Então, quem quiser adquirir um café para fortalecer, pode chegar. Depois, quem quiser também o WhatsApp do nosso café para pedir outros, enfim. Mas é isso. Acho que está respondido, né? Se tiver alguma outra coisa que deixou faltando aí, você fala. Imagina, foi ótimo. Aqui, ó, Isa, por favor, desce. Você quer vir aqui para sair da gravação? Boa noite. Eu só queria fazer uma observação. Vocês estão ricos com esse tanto de café aí, velho. Nas épocas que estão agora, estão ricos. Mas eles estão ostentando. Não, eu queria fazer um elogio, sabe? Assim, eu sou também já de uma época bem de moda viola caipira. Eu gosto muito. Gosto também, assim, de uma época. Sou encantada com letra de música e eu gosto, sinto falta da música que se tem letra, que se tem história, que se tem riqueza. Tem. Aí no seu documentário, a gente vê assim, a riqueza, a importância que vocês têm assim, de destacar essa, como é que eu falo assim, essa importância de voltar no existir, no ter, no ser, na essência, sabe? Hoje em dia não se tem, assim, eu não vejo, né? Eu não sinto muito. Então a gente vai se afastando da música às vezes por não se ter mais, não se reconhecer na música mais, sabe? Então eu vendo ali só a música que vocês foram cantar no clipe que vocês apresentaram no João Rock, falei, gente, arrepia ainda, sabe? Assim, então causa transformação na gente, causa emoção. Então só queria parabenizar, assim, que eu achei fantástico, acho lindo, a grafagem também, a menina desenha super bem, então assim, e eu, quando ela começou, porque ela começou muito pequenininha, eu falava, minha filha, isso é coisa de pichador, não pode fazer essas coisas. Ela, mãe, mas eu gosto, então ela faz os desenhos dela todo estiloso, eu já tenho 18 anos, desenha super bem, eu gosto de desenho também, mas a época que eu estudava, a gente era recriminado, a gente era bem, não pode, não faz, não deve, era julgado, né? Então, assim, parabéns para vocês que conseguiram, né? Seguir em frente. Era isso. Parabéns. Acho que é só agradecer mesmo. Obrigado aí pelos elogios, acho que é para isso que a gente faz música, né? Para sentir o arrepio mesmo. Então, se arrepiou aí, é porque está no caminho, né? A identificação, né? Como você trouxe, com os desenhos, com o grafite, né? E é isso. Muito obrigado. Mais alguém? Quer vir aqui? Ah, tá aí já o microfone. Boa noite, meu nome é Thales. Não, mas tem que usar o microfone, Thales, porque senão não sai da gravação. Boa noite. Vem aqui, ó. Boa noite, meu nome é Thales, eu sou do segundo ano de Serviço Social. Primeiro, gostaria de parabenizar pelo documentário, né? Realmente, qualidade absurda, assim, vocês sempre enviados, lá, fizeram 5 pessoas, inacreditável. Bom, sobre a minha pergunta sobre o Regional Beat, o que vocês definem que sejam, se vocês definem, né? O que seja o Regional Beat? Um gênero, uma música que vocês fizeram e, com aquele estilo, ou um movimento, o que compõe esse movimento? E quando vocês vão, entre aspas, vender esse produto, né? Vão divulgar, vão vender um show, ou até na própria edital que vocês participaram da Paulo Gustavo, como que vocês vendem esse produto, que vocês definem como que vocês podem, qual a abordagem que vocês trazem, e como é a receptividade quando vocês falam do Regional Beat.
Ué, acho que cada um pode falar um pouquinho do que é o Regional Beat. Eu costumo resumir ele com um pé na rua, outro na roça, né? Que eu acho que é bem isso mesmo, é a cultura hip hop, né? Junto com a viola, é a antena parabólica que traz o que vem de fora, mas fincado no que está aqui dentro, né? E o lance da metáfora da Terra Vermelha, eu costumo dizer isso também, que tem a ver com o interior literalmente, né? Tem um bordão que a gente fala que é do interior para o interior, né? Porque a gente espera que saia do nosso interior e atinja o interior de cada um. E a Terra Vermelha é a terra sentimento, né, que como a amiga falou, tá faltando às vezes nas músicas. A professora trouxe essa questão da inteligência artificial, fazendo tudo de forma fria, né? Então, o Regional Beat aí é um movimento, né? É um movimento, não é um estilo musical, é também, né? Porque faz parte a música, mas não é só a música, né? Então, quando eu estou com um chapéu de palha, isso é Regional Beat, né? Quando a gente fala o que a gente fala nas letras, é o Regional Beat também, né? Pelo menos para mim, que sou parte disso, né? E o Regional Beat é muito maior que o Matuto, né? É importante dizer isso, né? O Matuto S.A. é um artista, cofundador desse movimento, junto com outros artistas, com outras pessoas que fazem parte desse movimento também. Então, cada um talvez pode ter uma visão diferente, mas a minha é basicamente essa. E você falou como a gente vende, né, mano? Eu acho interessante falar sobre isso também, porque realmente é um produto também. E quem tem que vender ele é justamente nós. É o que o Gustavo trouxe do café. Quando você vai comprar um café de varredura no mercado, moído com galho, com até bicho, né, que a Anvisa permite no Brasil, é uma coisa que chega a ser louca, né? Porque a gente mora em Franca, que é uma cidade da região da Alta Mogiana, que produz os melhores cafés do mundo, e a gente paga R$ 30 um pacote de uma marca, não preciso citar nomes, mas que é um café moído demais, torrado demais para esconder o gosto, por isso que ele é amargo, por isso que tem pó açúcar, então você não consegue beber. Tem ali galho, tem ali folha. E é isso. Também acaba sendo uma metáfora, né? Do que o povo brasileiro muitas vezes consome dentro do próprio país, né? E se a gente pensar em cana-de-açúcar que a gente está rodeado, né? Quanto que a gente paga no álcool aqui e quanto que talvez é vendido lá fora, né? Então, essas contradições do Brasil, né? E a gente vende mesmo, né? O Regional Beat é uma coisa que a gente quer mesmo fazer show, quer mesmo ganhar dinheiro. Estamos longe de ficar rico com café, porque o nosso café é muito barato, né? Se a gente fosse vender ele no preço que tinha que ser mesmo, era inacessível para a população, para a periferia, então a gente não lucra tanto com ele, porque a gente quer fazer com que ele seja acessível, né? Mas é isso, é sempre colocado como um movimento. Talvez eu seja o maior porta-voz dele, porque eu estou no palco, o microfone na mão, mas os meninos também fazem parte disso, as meninas, as pessoas que participaram do filme, e a gente acaba se identificando, né? É muito como o que a gente é também. Mas sempre quando a gente vai escrever um projeto, a gente faz questão de pôr isso. E as pessoas recebem muito bem. Você perguntou como é que é visto? O pessoal acha muito louco, mano. Eu converso com vários mestres aí da cultura hip hop. Estava falando com uma MC Marechal ontem, faz parte de uma live. Ele falou, mano, é muito louco isso aí, Matuto, que você está fazendo, esse movimento, KLJ. Fala, pô, mano, interessante. O crioulo, né? É uma coisa surreal, porque eu cresci ouvindo. São mestres da nossa cultura. São mestres vivos, né? Que a gente está aí convivendo, né? Dividindo o mesmo tempo e espaço, né? E as pessoas acham muito louco porque é muito que a gente é mesmo. E no rap, na música, acho que está faltando mais as pessoas serem quem elas são mesmo. O Guga falou mais cedo, pô, os meninos do trap querem parecer com os caras norte-americanos, o seu Carlos de Assunção fala, né? Viu um, viu todos, né? Soldadinho de chumbo. É o mais do mesmo, né? E a gente, sendo que a gente acaba sendo original, naturalmente. E aí, quem está de fora vendo, acaba se identificando também. Né? É muito louco. O Regional Beat chegou no Rio de Janeiro, lá os moleques que fala cria, que puxa o... Ei, meu parceiro, firmeza, Matuto, como é que é? Pô, mano, eu nem sei imitar, né? Enfim. Mas, tipo assim, querendo dizer, fez sentido pro mano lá da favela do Rio, mano. O mano me deu um salve ontem, falou, mano, tô ouvindo seu som aqui muito louco. Então também não se resume só ao interior de São Paulo, sul de Minas. Chega lá, chega na capital de São Paulo, fiz show lá, fui fazer show em Floripa, todo mundo, pô, mano, que louco isso aí. Então, a identificação acaba sendo porque a gente realmente é original e é o que a gente é. Acaba sendo uma coisa que transpassa, né, para as pessoas, né? Pelo menos ao meu modo de ver. O que é a vida? Eu acho que eu diria que o Regional Beat é tudo que a gente imagina, que a gente acha que o Brasil precisa, que a gente imagina, o Brasil que a gente imagina, né? O Brasil que deu certo. Então, tanto essa, como eu disse antes, a viola como esse símbolo dessa diversidade. Um fato curioso,
bem pessoal que eu gostaria de falar aqui. O meu pai ele é pernambucano, então ele cresceu em Recife, só que ele cresceu numa família de classe média e afastado do campo. Então, ele se envolveu com cultura, com arte, é fotógrafo também a vida toda, com academia também, com a universidade, e se tornou um sujeito muito crítico, muito meio rabugento até. E eu passei a minha vida toda, a minha infância toda, ouvindo muito jazz, rock, reggae, mas sempre dentro de casa tinha aquele negócio do sertanejo, credo. Começava a tocar um sertanejo, é uma repulsa mesmo. E aí, com o Regional Beat, foi muito louco isso para mim. Acho que foi a coisa mais doida, que é muito importante isso para mim, de perceber que a música sertaneja que estava chegando até no meu pai era esse sertanejo universitário, completamente esvaziado culturalmente, apropriado pela indústria cultural do Brasil, pelo agronegócio, né? Então, o Regional Beat traz esse resgate para mim, enquanto pessoa do interior, que também cresceu com o pezinho na roça. E é muito louco esse resgate e essa síntese do que é o Brasil, da questão agrária, da questão de terra, né? A denúncia, como você disse, a denúncia à monocultura, a denúncia ao latifúndio, a denúncia à apropriação cultural, a denúncia ao imperialismo, à música que chega dos Estados Unidos, toda essa ao capitalismo, tudo isso, toda essa síntese do que deu de errado com o Brasil de 1500 até aqui, para mim é tudo isso com uma base que mistura o hip hop com essa massa, com o jazz, com o trompete, com a viola caipira, e para mim é isso, essa síntese, para mim é uma grande metáfora, um norte do que a gente acredita para sair dessa distopia do café que a gente vive. Eu nunca tinha pensado sobre isso assim, tão direto. Tava até pensando aqui. Eu acho que, mano, o Regional Beach é um lugar depois da neblina. Você não tá enxergando. Só que aí quando você chega lá, é o lugar que você precisava chegar, tá ligado? Que é isso que nós fizemos, eu acho, né? Atravessamos uma neblina e chegou, falou, caramba, ó o Oasis aqui, ó. Porque nós pode ser nós, tá ligado? Que é o mais difícil, mano, artisticamente, é ser você, cara. Tanto na música, quanto nas artes plásticas, no grafite. Você sempre quer agradar uma parada que não é você, no fundo. Isso é foda do artista. E quando ele quer se agradar, quando ele quer fazer, quando ele faz o que ele realmente tem que fazer para ele, mano, tudo flui, tá ligado? Você se encontra, as paradas acontecem, né, mano? As coisas vêm naturalmente quando a gente se encontra. Eu acho que acho que até já falei isso pro Matuto, mano. Eu pego muito assim uma referência até da Tropicália, né, mano? Que era muito além só da música. Tinha os poetas, poetisa, as artes plásticas, tinha o teatro, a performance, a música, que dava trilha sonora para tudo isso. E aí vai nessa comunicação, né, mano? Eles tinham a própria estética visual de capa de disco, eles se vestiam das formas que eles queriam. Na onde eles vieram, eles tinham aquela identidade com eles e deixaram isso aflorar. Eu acho que essa é o mais da hora que eu entendo do Regional Beat, tá ligado? Uma identificação mesmo. Não consigo pensar em outra coisa a não ser identificação e ressignificação também. Porque não adianta nada a gente se identifica, mas ao mesmo tempo não se vê ali, né, mano? É que nem o mano falou, o rap mesmo é um bagulho americano. Só nós só cantamos em português, mano. Não é nosso, né? E buscar isso, entender isso, que nem eu falei, né? É difícil, mano. Você fala, nossa, na verdade, né? Eu gosto é disso aqui, velho, tá ligado? O grafite mesmo, de onde eu venho, a cultura. Às vezes você não precisa ser do hip hop, mano, pra ser grafiteiro. Mas você tem que ser do hip hop pra cantar um rap. Não tem como você não ser, entendeu? E é muito disso aí também. Você tem que ter ideia pra trocar, você tem que saber onde você tá, o que você tá fazendo. Embasamento, né, mano? E acho que isso aí falta muito. A gente se identifica com coisa que a gente nem tem base do que é, de onde veio, quem faz, por quê, saca? E eu acho que o Regional Beach traz muito isso aí, mano. Para nós, principalmente, isso aí se mostra no resultado, né, mano, das nossas artes. O público entende, que o Matuto falou, toca lá no Rio de Janeiro,
O cara nem sabe onde é Franca, mas ele entendeu, tá ligado? E isso que é o mais importante, né? Entender o que está acontecendo, mano. Se entender, né? Você fazer parte disso tudo, não tem como. A hora que toca o bagulho aqui no Marco falou, a galera fala, caralho, mas como que é o negócio? Mas é viola mesmo? Não, é viola mesmo. O cara toca viola, então é muito louco isso daí, né, mano? Acho que o melhor de tudo é isso aí. Até quem não conhece se identifica, não entende, até vê. Eu falo muito isso, né? Não entendeu porque não viu ainda. Porque na hora que vê, entende, mano. Porque é muito bem trabalhado, todo respeito, assim. A gente é muito chato mesmo, né? A gente é muito chato para falar, não, tá pronto. Demora. Vixe, Maria. E aí acho que é isso mesmo. Faz muito sentido para nós por conta disso. A gente se identificou com todo o movimento. Cada um se identifica um com o outro, né? Todo mundo faz parte. Tem toda uma estrutura, ainda bem, né? A gente é muito rico disso aqui em Franca também, o que a gente estava falando. Tem todo mundo aqui, tudo isso aí. Tem os poetas, poetisa, tem os atores, tem as performances, tem os músicos, tem quem filma, tem quem faz o roteiro, tem quem faz tudo, né? Não falta nada, ainda bem. A fonte é fértil aqui, a terra, tudo. Da hora demais. Acho que é isso, mano. Ficou alguma coisa, se quiser. Valeu demais, inclusive, mano. Nunca tinha tentado juntar tudo isso numa resposta, da hora. Eu não sei se mais alguém tem alguma pergunta, alguma manifestação. Sim? Andressa, quer vir aqui? Aí a gente fecha agora as perguntas e manifestações na fala da Andressa. Tá? Se alguém quiser, então, se inscreva agora. De novo, é isso. E falou assim para mim, a cereja não vou ficar. Então, você coordena a mesa, né? Que bom, a gente tá muito feliz com as perguntas aí, gente. E a Andressa... É um prazer para a gente responder aí. Boa noite a todos. Queria parabenizar vocês. Estou muito ansiosa para chegar em casa e escutar o som de vocês, porque é uma mistura muito interessante. A figura do caipira sempre foi estigmatizada porque eu sou do interior de São Paulo, né, de Araraquara. Então, para onde quer que eu andei, sempre tem é caipira, as pessoas sempre falam nesse tom, né? E aí, como o Matuto sempre trouxe, né, é a ressignificação. Vocês trouxeram isso em forma de arte, né? Então, eu fiquei, assim, muito contente de ter conhecido o trabalho de vocês, né? E estou ansiosa para escutar mais. Mas agora eu queria perguntar, acho que é o Gustavo? Desculpa. Guga. Guga? Guga, desculpa. Você falou da questão agrária, eu queria saber sobre o café, né? Você levantou. Como que é a produção, a comercialização? Vocês disseram que o projeto iniciou em meados de 2020, 2021. O café já estava nesse processo, surgiu depois, e se vocês têm alguma ligação, pretende ter alguma ligação com o MST, né, com os pequenos agricultores, se vocês pudessem falar. Bom, mais uma vez, obrigada. Então, como ninguém mais se inscreveu, aí depois a gente já... Olha lá. Assim? Quem? Ela está perguntando o valor do café. O valor vai falar. Legal. Pô, Araraquara é foda, hein? Aquela cidade é muita gente boa, né? Fortaleza, viu? Ela tá falando Para, mas ela Fortaleza também lá também é cabuloso, né? Mas é o baile, né, que acontece lá, miliano, né, histórico, né, vários artistas ali, a Lineker é de lá, né, enfim. Eu acho que é isso mesmo, né, essa coisa do caipira é uma parada que a gente que é do interior, às vezes demorou também para se entender, né, enquanto caipira, né, enquanto bater no peito e falar, porque olha que loucura isso aí, eu sou de Franca, muitos dos meus tios são daqui também, nasceram aqui e tal, mas foi morar em Ribeirão, que é do lado, mas acabou sendo uma cidade um pouco mais desenvolvida, lá deve estar beirando 1 milhão de habitantes, né, tem enfim, a Fiuza, né, o pessoal se acha, tá na Paulista, enfim, sempre teve mercados, tipo Walmart, Carrefour, e meus primos vinham para Franca e tiravam nós da roça, os caras de Ribeirão, tipo assim, e aí, da roça, tal, né? E você não tem o Carrefour, né? Você tem lá em Ribeirão, vocês não tem cinema. E é louco, entendeu? Cara, nossa,
é muito louco isso, porque durante muito tempo foi uma coisa que eu falava, nossa, é mesmo, nós é da roça, nós é atrasado, nós não temos Carrefour, nós, pô, não tem prédio direito na cidade, né? Porque Franca teve uma lei, né? Eu não sei se foi uma lei, mas durante um tempo não podia construir prédio, toda uma questão física. E aí, trazendo essa coisa que você está falando hoje, da gente usar o chapéu de palha e se reafirmar enquanto caipira, é muito louco, porque durante um tempo foi motivo também de vergonha, para nós que é daqui. Igual o Gustavo trouxe, às vezes quer mudar o sotaque, né? Eu tenho um amigo meu pessoal que falou, mano, eu já inventei sotaque para não falar porta, né? Eu ficava me policiando, porque eu, né, tinha medo da pessoa me zoar. E reafirmar isso que você trouxe da música caipira é uma coisa que eu acho que o Brasil precisa se reafirmar. Dentro do interior, né, o interior profundo, como isso, como a moda de viola, como a música caipira, é uma coisa brasileira. Assim como a gente vai para... A gente não, porque eu nunca fui, mas eu sei que é assim lá fora. O samba, né? Todo mundo fala do samba, tudo, né? Enfim, das novelas brasileiras, né? Mas quase ninguém fala da música caipira dentro do Brasil. Ninguém fala de Tonico Tinoco, ninguém fala de Cascatinhana, ninguém fala, pô, disso. Eu vou falar que vai ficar até meu próprio Tião Carreiro, ele é mais lembrado, porque ele realmente revolucionou a própria moda de viola, a própria música caipira, e ele se tornou um símbolo, né? As pessoas às vezes nem conhecem ele, mas sabem quem ele é, né? Não conhece as músicas, mas conhece a pessoa, o nome, né? O símbolo. Mas eu acho que tem muito a ver com isso, e é o que a gente quer trazer também com o Regional Beat, é esse resgate. E fala, brasileiro, vai entender um pouquinho do que é a música caipira, que ela é rica, ela é maravilhosa, ela pavimentou a estrada da MPB, que você gosta tanto, que você acha tão intelectual, né? Vai estudar um pouquinho como é que eram os versos feitos por essas pessoas do interior, a riqueza que tinha, né? Então, eu acho que se reafirmar enquanto caipira para o Brasil ainda vai demorar um pouco, e a gente está nessa busca de resgatar isso, e dentro da cultura hip hop trazer para os mais novos também, que às vezes conhecem o sertanejo, como o Guga trouxe, né? Pô, do que eu sei de sertanejo é que meu pai falava que não é música que não presta. Aí você vem falar de rap com sertanejo. Esses dias mesmo um cara de uma página de rap veio falar pra mim, falou, mano, se você escrever rap com sertanejo, o povo vai xingar a página. Eu falei, deixa xingar, porque aí vai ver que não é o sertanejo que eles estão esperando, né? É um outro, é a música caipira, por isso que a gente gosta de falar música caipira. Mas, enfim, sobre o café, a ideia do café foi justamente isso que o Gustavo trouxe mais cedo, de vender um produto, porque eu sou mais velho, estou fazendo 34, e eu estou na cultura há um tempo, eu tive banda, tive coletivo, a gente tinha o CD. Então eu sou dessa época que eu saía do show 2 da manhã e ia importunar as pessoas na porta do bar. Falou, mano, compra meu CD aí, dá licença, você está conversando aí com a menina aí, mas compra meu CD. Tipo, e foi bem numa fase que ninguém mais ouvia CD, 2015, 2014, então as pessoas compravam para ajudar mesmo, sabe? Tipo assim, mano, tá bom, mano, dá aqui, quanto que é? 20 reais, toma. Tipo assim, o cara às vezes nem ouviu o CD, eu precisar no YouTube, né? E aí, quando a gente vem agora em 2020, 21, 22, com o streaming, piorou muito. Porque o CD você fazia 50 centavos, 20, 50 centavos, não, ficava ali 3,50, 5 reais, vendia a 15, você ganhava 10 reais por CD. E eu era chato, eu saía vendendo mesmo, vai, vamos vender, pá, 20, 30 CD depois do show. Era uma graninha que entrava, era pouco, né, se tratando de música, né? Hoje, para você fazer uma música é muito caro. Tudo bem que tem os home studios, mas é caro ainda você produzir, né? Porque não é só a música, é o clipe, é a capa, é o artista que faz a capa, é o cara que faz o clipe, enfim. E não retorna. A verdade é essa. Os artistas independentes do Brasil não estão ganhando dinheiro. O Ivan Lins deu uma entrevista recentemente falando, eu estou tendo que trabalhar agora com 69 anos, sei lá qual é a idade dele, porque o Spotify não me paga, eu não tenho uma aposentadoria. Então, é triste ver um artista como o Ivan Lins ter que falar que ele tem que fazer show até hoje, mesmo contra a vontade dele, entre aspas, porque ele não tem remuneração devida, um gênio da nossa música. E eu pensei, mano, eu preciso monetizar minha música. E vender camisa todo mundo vende. Né? E uma camisa não custa barato, vai cobrar aí 90 reais. Inclusive, essa camisa do filme que está à venda também, gente. Quem quiser comprar, a gente está vendendo, tá? R$ 89,90 por enquanto, né? A camisa do Matuto também, que está ali com o Gustavo, também está à venda. Mas a ideia do café foi justamente isso. Vamos fazer uma outra coisa que não é a camiseta, que nem todo mundo vai ter 100 reais ali depois do show. E eu tive essa ideia, falei, mano, café, ué, mas é de Franca, filho. Mas você pega o café aqui, e o café nosso aqui feito é de uma região da Alta Mogiana, como eu já falei, que é um dos melhores do mundo, e a gente não consome ele. Vai para a Europa, vai para os Estados Unidos. Então, eu primeiramente conheci uma agricultura familiar,
Cristais Paulista, feita por mulheres, uma fazenda total de mulheres ali, elas que faziam, e eu entrei em contato com elas e surgiu de lá. Depois, era tão artesanal que a comunicação ficou muito difícil. Então, chegava pedido do café, eu falava com o pessoal, demorava 15 dias para eles me responder. Aí o cara que já pediu o café já nem lembrava mais, aí não estava dando certo. E aí eu conheci uma cooperativa de Franca, que tem ali no centro, que é um lugar que faz a torrefação e moe o café, que é também aqui da região. Não é um café orgânico, infelizmente a gente ainda não tem um contato com a MST, apesar da gente já ter ido, eu já fui ali na Fazenda Boa Sorte, aqui em Restinga, a gente tem uma relação muito íntima com toda a história do MST, né? Tudo que o MST representa, mas o café orgânico, o café feito lá também tem um valor um pouco mais alto, e a gente conseguiu achar esse caminho do meio, sabe? Um lugar que ainda não é o café orgânico, feito, é de pequeno proprietário também, não é de grandes latifúndios, é de cooperativa mesmo, e é o café feito na Alta Mogiana, que é um café realmente especial, que vai para fora, e que eu sei de marcas que usam o mesmo pó, a mesma, o mesmo grão, a mesma a torra média, tudo igualzinho, custando R$50, o pacote de 250 gramas. A gente vende a partir de 5 unidades a R$25 e uma unidade R$30. É o valor que a gente conseguiu. O lucro é muito pouco, para ser bem sincero, mas é como se fosse o CD. Então, você vai pegar o café aqui, você vai olhar, tem a arte feita maravilhosamente pelo Gustavo, original. O subtítulo do café é para ficar pensando melhor, certo? Mais uma vez o Chico, né? Uma cerveja antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor, mas é um café depois do almoço, é muito bom para ficar pensando melhor. Literalmente comprovado, né? A cafeína realmente ajuda na concentração, enfim. E aí a gente tem aqui um pouco do que é o café, o que é o artista, o que é o matuto, fala um pouco aqui. Tem o QR Code, você vai cair lá direto no meu Spotify e tá tudo explicadinho aqui, a altitude, a variedade, a peneira. E você vai ver que realmente, se você quiser pesquisar, você vai ver que é um café de muita qualidade e de um preço acessível, que não faz sentido a gente ter um café que vale R$50 e vender R$50 para a periferia, para quem está no show de rap. Então tem essa ressignificação também de um café que não é de um filho de coronel, um cara do rap, que talvez eu nunca vi vendo um cara aqui do rap que vende um café, trazendo também essa acessibilidade para o povo de tomar um café que a gente merece beber um café todo dia bom, porque a gente mora em Franca, pô, vai beber café de batedura do mercado, que está caro também, e junto com isso, monetizar como se fosse um CD, né? Então o lucro não é muito, divulga o artista, divulga a ideia do café, que tem a ver com a Terra Vermelha, e fala também um pouco sobre essa monetização dentro da cultura hip hop. Isso é tão louco, já vou parar que eu estou falando demais, que eu fui convidado para trocar uma ideia no Sesc Bauru, justamente por conta dessa ideia do café, do empreendedorismo dentro do rap. A molecada lá, das batalhas. Bauru é uma cidade do interior que tem batalha de rap segunda a segunda, e os meninos também estão lá procurando a sua identidade, tentando fazer uma parada, monetizar. E aí os caras descobriram o meu trampo, viu que tem a ver com questão do interior, com a viola, trocar essa ideia também com os irmãos de lá, que são do interior também, mas também falar sobre isso. Falou, mano, o Matuto vende um café, olha que ideia da hora. Por que vocês também não vendem alguma coisa e tal? E a gente está subindo o nosso site, que além do café vai vir o pano de prato, grafitado, né? Mas é doido, né? Vai deixar vai longe. Vai ter o lenço, tem o lenço de paz lá, vai ter o lenço nosso dos filetes de caminhão, vai ter as camisetas, que o Gustavo já está desenvolvendo outras artes, né? E aí, daqui a pouco, a loja vai estar aberta na internet, mas por enquanto é só o café mesmo e as camisetas. Obrigado pela sua pergunta aí. Você vai falar? Ah, tem a música. Ah, é. Tudo bem, bem. Aí depois eu falo. Não vamos dizer que não pode, né? Opa, não. Mas... Só se vocês tiverem. Boa noite, satisfação conhecer vocês. Foi uma identidade muito forte que eu percebi de vocês. E eu queria parabenizar a criatividade de vocês pelo filete de caminhão que vocês falou, pela arte do chapéu, pelas camisas. E também que vocês falou que não é fácil a monetização hoje em dia pelo Spotify, pelo YouTube. Qualquer um pode gravar um vídeo de vocês aí, postar, e vocês perdem tudo, e fica mais famoso ainda. E a criatividade que vocês teve de reinventar o café, a blusa, agora vocês falaram também do pano de prato, eu achei muito da hora também. E eu queria saber de curiosidade, da onde saiu essa ideia de vocês de pegar um chapéu de palha, que é literalmente um símbolo antigo,
da roça mesmo, e misturar com arte moderna, que é, no caso, o grafite, que eu não sei se é um símbolo de vocês, mas eu achei uma ideia muito, gente boa, muito da hora. Essa eu vou deixar pro artista que faz o chapéu. Obrigado. É isso aí, meu mano, que é a identificação, né, mano? Eu acho que muito louco isso aí que você falou, mano. A gente já falou sobre isso também, principalmente no campo, mano, nas antigas, é pra ser breve, né? O chapéu de palha, mano, era de quem? Mano, de quem não era bem tratado, tá ligado, mano? Era do pessoal do campo mesmo. Quem já era de uma hierarquia maior era como? Era os chapéu arado, né, mano? Os chapéu de feltro e, por último, o chapéu de couro, tá ligado? O chapéu tem uma hierarquia no campo, né? Muito louco isso. E antigamente era realmente. E aí, quando o Matuto chegou com essa ideia de chapéu de palha, nós já falamos, nossa, porque o começo de tudo, na verdade, mano, era pegar o chapéu de palha e fazer um recorte nele de forma que ele parecesse um boné, né, mano? Que era o bonéu, né? Fizemos isso e tal. Muito diferente, né, mano? Mas tu chegou com o chapéu e falou, irmão, quero fazer um grafite e cortar a aba aqui pra ficar igual uma aba de um boné. Foi vídeo. Vamos lá, né? E aí deu certo, fizemos grafite. E aí acho que naturalmente mesmo as coisas vão se assim, vai se afunilando, né, mano? E o grafite que era todo colorido, mano, voltou com uma letra mais com a estética de pichação, um bagulho mais aqui do estado de São Paulo também, o que era o boné. Mano, faz sentido usar chapéu, né, mano? Às vezes é delicado descaracterizar certas coisas, não se mexe. E o chapéu de palha, no momento, acho que foi mais ou menos isso, né, mano? Na hora que o Matuto vestiu o chapéu, falou, mano, como é que você não usava? Quando a gente falou, como é que você não usava chapéu antes, tá ligado? Por que você não usava? Enfim. E eu acho que foi isso, né, mano? Foi bem natural, assim. Eu sou grafiteiro, mano, tá ligado? Então já foi bem da minha identidade, do que eu faço mesmo. Só aplicando uma superfície inédita, assim, para mim. E é um negócio que virou meio que um signo, né? Um negócio, assim, um símbolo forte do Regional Beat, que é o chapéu de palha grafitado, mano. Eu acho que é muito forte isso, é o que você falou, né, mano? É pegar um negócio da roça, misturar com grafite, que além de ser uma parada de uma arte nova assim, né? Agora é considerado arte, né? Recentemente nem era. Assim, acho que mais uma vez se assemelha, mano. Assim como a moda de viola, a música caipira não era considerado nem música regional, tá ligado? Era meio que folclórico, alguns, tá ligado? E o grafite vem disso também, né, mano? Agora é arte contemporânea e tal, mas é uma parada subversiva, vem da cultura hip hop, tá ligado? Vem do gueto, né, mano? Vem das margens, é uma cultura marginal. E eu acho que essa fusão é muito louca. Mano, eu vou te falar, é difícil até de explicar mais profundo, mas basicamente é isso, tá ligado, mano? Naturalmente tudo fez sentido e virou um símbolo muito forte, né, mano? Acho que é uma das paradas mais que como o Matu fala muito, representa muito o pé na rua, tu na roça, é um chapéu de palha grafitado, caseta de rua, com o nosso código ali de dialeto, nossa gíria, nossa parada. Acho que é isso, mano. Eu queria parabenizar vocês pelo documentário. Até quando acabou, fui falar para o Matuto, assim, eu acho que é muito importante vocês serem chatos. Acho que é por isso que é tão bom. Por isso que envolve muita dedicação, dá para perceber, né? E eu acho que foi o documentário perfeito para fechar esse evento que a gente organizou aqui essa semana, né? Quando a gente estava pensando na construção do evento, a gente teve essa ideia, né, do Por Onde Pisamos, Franca, vírgula, Unesp, né? Então, tipo assim, pensar a Franca antes da gente pensar a Unesp, propriamente dita. E aí eu acho que a gente falou muito sobre hip hop essa semana, sobre rap, e eu acho que trazer essa questão do sertanejo, da música caipira, hoje, nesse último dia,
caiu perfeitamente, assim, fecha muito bem. Porque eu mediei a mesa quando a gente estava apresentando o documentário do Francamente Hip Hop delas, né? E foi uma coisa que eu pensei, que a gente sempre traz que Franca é muito conservadora, é uma cidade sertaneja, é uma cidade reacionária. Como a gente, por vezes, quando... Ah, vou apertar aí, professora. Por vezes, a gente vai muito nesse movimento contrário, né? Não, Franca não é isso, Franca é hip hop, Franca não sei lá. Mas é também, né? E aí pode ser esse outro sertanejo, né? Essa música caipira, não esse sertanejo esvaziado que se vendeu aí para o agronegócio, enfim, como vocês muito bem pontuaram. Então, acho que é muito importante a gente trazer isso. Acho que vocês se tornam grandes referências, assim, e que a gente precisa reverenciar mesmo vocês, no sentido de admirar, honrar o trabalho de vocês. Eu acho que vocês honram muito a cidade de Franca, né? A região aqui, o interior. É muito legal ter vocês aqui com a gente, na mesa, participando desse evento, né? E uma coisa que você falou também, que é muito legal estar aqui para você, porque você tentou fazer o Nesp e agora você está aqui trocando essa ideia. Eu achei muito forte isso, porque você não precisou fazer o Nesp para estar produzindo algo muito incrível, muito potente. Eu acho que esse é o grande objetivo, né? A gente pensar o que está sendo produzido fora da universidade, que é tão bom quanto, inclusive, melhor do que a gente discute aqui. E que é muito mais profundo. A narrativa construída pelo documentário de vocês, a questão da historicização, assim. Quando apareceu esse ponto que vocês falaram que aparece o Mano Brown, né, falando que o sonho de cada pessoa é ter uma terra, né, uma casinha no mato, colher não é do cacho, né, que ele fala. E aí eu falei para a professora, nossa, dá para a gente pensar isso quando a gente vai falar sobre lei de terras, sobre o que aconteceu depois da abolição da escravidão, enfim, é tão importante, é tão legal, dá para usar esse material de tantas formas, e é isso, assim, eu fiquei muito impressionada, não porque eu achei que ia ser ruim, de forma alguma, mas porque superou muito mais as minhas expectativas, assim. É um documentário muito bem produzido, muito profissional. A fotografia tá muito linda também. Os takes, assim, o take da Ilha do Rosário, que abre e fecha, muito bonito. A arte dela atrás. Um take que eu gostei muito também, do Paco, né, que tá na casa, não sei se é a casa dele, na verdade, que tem a janela, assim, aí tem os chapéus no canto. Muito legal, muito bonito, muito bem feito, muito bem construído. Enfim, eu gostei muito, é muito legal ter vocês aqui. E é isso, obrigada por vocês terem topado vir. Não sei se algum de vocês quer fazer algum comentário, mas é muito legal mesmo. Ô, Isa, sem palavras, a gente só tem a agradecer mesmo. Reforçar que estar dentro da universidade realmente é muito importante, né? Porque eu acho que a universidade precisa se voltar mais para as coisas daqui, né? Parafraseando o seu Carlos de Assunção, né? Eu tive a oportunidade também de estudar, e a nossa crítica sempre veio muito a partir disso que você trouxe, né? Pô, se a gente está falando de serviço social, se a gente está falando de direito, se a gente está falando de história, né? De relações internacionais, enfim, eu acho que é importante a gente falar antes da onde a gente está aqui, porque a universidade realmente bebe muito, né? Pelo menos eu me formei em psicologia. É uma coisa que a gente bebe muito das fontes europeias, né? Os pensadores europeus, dos pensadores, de quem criou as teorias, né? E aí o Regional Beat vem também trazer essa questão, né, de dentro da universidade comunicar com isso, né? Da gente talvez olhar para os pensadores daqui, né? Para quem foi abrindo esses caminhos, né? Eu sei que a professora Edivânia faz isso muito bem, de trazer essas referências, né? E eu acho que isso é muito importante dentro da universidade. Então, fazer esse diálogo, né? Da gente que é do rap, falar de Franca, do interior, dentro de uma universidade que é de Franca também e que talvez, assim como você estava falando, olha para Franca, né? Quer também trazer as referências daqui, né? Eu sei que o curso de serviço social sempre faz isso, né? Procura trazer as pessoas daqui, as poetisas daqui, a Isa. Eu já tive presente várias vezes aqui na Unesp, ali sentado, vendo muita coisa boa também. Então é isso, para nós é uma honra, um prazer estar aqui. Sempre que vocês quiserem nos convidar, a gente está aí de novo, né? Se quiser fazer uma outra sessão mais para frente, vai ser um prazer, uma honra. Então é isso, obrigado pelo tempo de vocês até agora. Quem quiser levar um cafezinho para casa, ajuda nós, estamos aí.
Vocês não vão se arrepender, que o café realmente é muito bom. Certo? Só agradecer mesmo, muito obrigado, todo mundo ficou até o final também. E é isso, a importância é essa, né? De ter um documento, da gente criar falando o que a gente acha que tem que ser falado e disputando essa narrativa, que esse pensamento saia da universidade também, né? E a gente consiga se organizar coletivamente para disputar essa narrativa mesmo. E falar do que a gente acredita ideologicamente e rumar a um Brasil menos maldoso, né? Mais justo. Obrigado também, obrigado pelas palavras e obrigado a todo mundo que está aqui até então. Deixa eu ficar até um pouco emocionado, porque a galera pegou a visão, né? Essa que é a ideia. Você falou até umas questões que a gente nem castela, né? Antes de desenrolar isso tudo. E muito obrigado, né, mano? Que isso aí, como eu falei, que se perpetue, que tenha muitos regionais beat pelo Brasil, cada um no seu local, se identifique, gere esse despertar, né, mano? É que nem você falou, às vezes a gente não desperta, vê o negócio de um jeito que já está anunciado e não consegue acessar a pureza do negócio, ou o lado bom, né? E acho que o Regional Beat é isso aí mesmo, é o lado bom dessa cultura que se tornou tão ruim, né? Tão manipulada, tão apagada. E nós estamos aí para manter, trazer de volta. Fiquei muito feliz mesmo, mais uma vez. E obrigado pelo espaço, pelo tempo de vocês aí, pelas ideias trocadas. E é isso aí, gente. Vamos que vamos. Jornal Beat, né? Realmente, minhas reverências, né? A Isa já trouxe várias questões. Para fechar, eu acho que dizer que fecha o nosso evento aqui com chave de ouro, né? Realmente, quando nós conversamos, sentamos para fazer aí uma discussão, né, sobre o que a gente queria para esse ano, para sair daquele perfil mais de discussão acadêmica, né, mas trazer uma produção do conhecimento, porque o que vocês fazem é conhecimento, é a produção do conhecimento, né? Mas sair daquela produção do conhecimento que está dentro da universidade, que é, na maioria das vezes, né, um discurso baseado, né, nos estudos, não que não tenha importância, lógico que tem, mas a gente está querendo apresentar para os nossos estudantes essa originalidade, essa referência na comunidade, né? Como que é a cidade de Franca, o que ela tem a partir desse movimento de arte e cultura. Eu acho que vocês representam, assim, eu acho que eu não tenho palavras para dimensionar o tamanho de vocês, do que vocês produzem, né? O próprio documentário, ele é essa síntese, né, que fica aí como conhecimento, né, com várias falas, com pesquisa, e é muito interessante como vocês vão fazendo, né? A Isa fala aquela questão do conto, né, que ia ao cemitério, e aí vocês trazem uma referência, né? Então, isso fica muito interessante, né? É importante isso. O vídeo tem muitas camadas, né? Teríamos que assistir mais vezes, provavelmente ficaríamos aqui. Né? E que bom que você já se dispõe a voltar, né? Acho que é isso, né? Um vídeo com muitas camadas, um documento que traz aí pessoas importantes participando, trazendo seus pontos de vista. Sua história é de luta, né? E vocês representam isso. Eu acho isso muito importante. A gente sempre fala aqui, né, para os estudantes: gente, vocês estão na universidade pública, não é fácil, mas não abandonem, né? Façam, né? Às vezes é difícil. O trabalho de conclusão de curso, vocês estão fazendo uma coisa que universaliza questões, né? Sai do Regional Beat em si, mas vocês trabalham com muitas questões que vão para além, né? As próprias denúncias. A Isa citou aqui a lei de terras, né? Quando o Mano Brown fala, ele está falando do direito à terra, né? Da função social da propriedade, de você ter onde, né, você plantar, você colher,
né? E em 1850, essa lei, aí eu já fecho, você que fez história, né, é importante, é uma lei que faz uma reforma agrária, mais uma, né, às avessas. Por quê? Porque você tem o fim do tráfico negreiro. Então, se não vai mais poder traficar pessoas para fazer o trabalho escravizado, eu vou beneficiar essa classe proprietária. Ela agora vai ganhar terras. E todas as demais pessoas ficarão impedidas de acessá-las, a não ser pelo documento de compra. E as pessoas que estavam, inclusive, já nesse momento, uma grande quantidade libertas, elas não tinham como comprar. E mesmo se juntasse dinheiro, não poderiam, né? Então, assim, essa lei de terras é um marco histórico da reforma agrária às avessas, né? Ao contrário, para favorecer mais uma vez a classe proprietária, essa elite agrária, né, brasileira. E eu acho que é isso. Quero agradecer aqui a Andréia, né? A Andréia do Centro de Cultura aqui da Unesp. Ela também tinha um outro compromisso, né? Ela não pôde ficar aqui na mesa, ela ia fazer a coordenação, mas ela teve que sair para resolver outras coisas, né? Então, agradecer, Andréia, todo o apoio, tá? Do Centro de Cultura. Agradecer mais uma vez a Isa, né, que trabalhou aí intensamente fazendo a arte, tal, a Camila Tomé, que nos ajudou, inclusive, aí fazendo os agendamentos, e vocês, né, que vieram aqui, se disponibilizaram. Eu sei que vocês têm um dia cheio, né, corrido, e estão aqui, né, fazendo essa troca, compartilhando o trabalho de vocês. Então, muito obrigada, e mais uma vez, parabéns, tá? Vocês honram a cidade, honram essa casa, né, nos enche de alegria. Obrigada.